Então vamos lá, vamos aos testes. Antes de fazer os testes, vamos corrigir alguns errinhos aqui, ó. Aqui eu, em vez de fechar a chave, eu abri, né? Isso aí para variar. Se já no Flash que já faz isso já próprio, a gente já costuma errar, né? Eu pelo menos erro bastante, imagina aqui no PHP que não faz. Teve outra aqui também, ó, que eu esqueci de fechar o if aqui no final também. Então esses dois erros que estavam dando é isso. Esse outro erro é um ponto e vírgula que eu esqueci aqui, né? Diferente do ActionScript, o PHP é obrigatório ponto e vírgula no final do parâmetro ali, né? Fechando o final do parâmetro da linha. Então Ctrl S para salvar, vou vir aqui para o Flash fazer meus testes. Ctrl Enter para ele executar a nossa área de login. E o que eu preciso verificar aqui? As condições que eu acabei de fazer lá. Quando não tem nada, né, e eu clico, ele mostra a mensagem para preencher. Quando eu preencho um usuário que não exista, ó, esse usuário não tem cadastrado no banco de dados. Ele está falando para mim aqui em cima no painel de saída, nenhum usuário, correto. Quando eu preencho o meu nome e a senha errada, vou colocar lá, uma senha 123, 12345, por exemplo. Ele tem que falar que a senha está errada. Ele deu um erro aqui, ó. Ele falou até que a senha está errada, mas ele deu um erro que eu vou explicar o que é. E se eu preencher com a senha certa, ele tem que falar que ela está correta. Mas como esse parâmetro está errado, ele continuou me dando esse erro e não fez o que eu pedi. Andei olhando aqui, na verdade, o que eu descobri que eu tinha feito errado. Eu coloquei o campo da senha com S maiúsculo e no PHP eu estou chamando os parâmetros de senha aqui, ó, com S minúsculo. Eu estou mandando ele vir aqui verificar esse campo meu da tabela e está minúsculo. Então isso aí já é o suficiente para dar erro igual lá. Então eu marco aqui, eu estou na estrutura da minha tabela, marquei o campo que eu quero alterar e vou clicar nesse pincelzinho aqui, nessa canetinha para alterar ele e passo o parâmetro aqui com S minúsculo. Pronto, vou salvar novamente. Então se o de vocês estiver dando esse tipo de erro, conferir tudo, né? Se você colocou a variável no Flash com esse nome, se você tem ela aqui no PHP como campo de tabela com esse nome, né? No PHP não, no MySQL, e se você também tem no PHP, né? Tem que conferir em todos ali. Ctrl Enter novamente e vamos fazer os testes de novo. Então vou colocar aqui o nome correto e a senha errada, para ver se ele vai sumir aquele erro lá. 1, 2, 3, 4, 5, Enter, já deu certinho, ele só mostrou senha errada agora. Então com o nome e a senha correta, ele vai mostrar para mim então a mensagem correta ali. Então era só aquele errinho lá que nós já corrigimos. Então agora que eu já tenho as três condições que podem dar, eu posso criar um if aqui para ele começar a mandar mensagem para o usuário, né? Isso aqui em vez de aparecer no painel de saída tem que aparecer nessa caixa de texto. Só que para evitar erro, eu não gosto de deixar muito espaço, até já falei para vocês sobre isso, entre os parâmetros ali não. Então em vez de colocar espaço, eu vou colocar um underline ali. Então fica nenhum usuário, senha errada e o que mais aqui? E correta, beleza. Vou voltar aqui, ó, eu vou trabalhar agora, né, em vez de mandar ele dar um trace, eu vou mandar ele colocar na caixa de texto cada um dos seus parâmetros de acordo com o que recebe ali, né? Por exemplo, se ele digitar senha errada, mostra para mim senha errada. Então vamos lá. If, né, o parâmetro que pega tudo ali é o e ponto, é o que até estava ali no trace, se eu não tivesse apagado eu ia copiar ele. Current target ponto data, que é os dados lá que ele está pegando. Se os dados que ele pegar me retornar a mensagem nenhum, que é aquela que retornou lá, usuário, isso é quando não tem cadastrado no banco de dados. Ele vai mostrar para mim aqui o seguinte, vamos lá, criar aqui o if. Ele mostra para mim na caixa de texto que chama underline txt.text, ele vai mostrar a mensagem usuário não cadastrado. Usuário não cadastrado. Beleza. Caso contrário, né, else, pode ser um else if, porque eu vou aplicar mais uma condição para ele. Se esse objeto receber escrito aqui, ó. Peraí, deixa eu olhar se eu fechei isso direito, né? Então tá danado para me esquecer aqui as chaves. Peraí que eu já fiz trem errado aqui. Ctrl X. Tá, fechei a primeira, pronto. Vamos lá, fazer a mesma coisa ali não. Se ele receber, em vez de nenhum usuário, quando a senha for errada, né, for senha errada, que é o que nós temos lá, senha errada, mostre para mim nessa caixa de texto aqui, ó, senha errada. Senha errada. E eu posso aplicar a outra condição. A outra condição vai ser o que? Se, deixa eu até ver o que eu copiei aqui, else if, certo, isso aqui não existe, tem que fechar o outro aqui, pronto. E se não for nenhum desses dois, ele vai acessar, né, alguma coisa, entrar no site aí que vocês vão fazer, né, o que for, mas eu vou mostrar o processo ali. Deixa eu dar um Ctrl Enter para ver se tem algum erro aqui.
Olha, mostrou alguns erros ali, porque copiar e colar dá isso aqui, né? Tô repetindo parâmetros. Então else if, né? Se não, ele faça isso aqui pra mim. Pronto. Ctrl Enter. Espero que não tenha mais nenhum erro. Vamos. Pronto. Então vou colocar aqui, ó, nenhum usuário, um usuário que não existe. E ele não me mostrou. Bacana. Deixa eu ver um usuário que existe com senha errada. E ele também não mostrou. Então na próxima aula a gente dá uma olhadinha aqui e corrige isso aí.